Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre estrutura das palavras. Por que algumas pessoas dizem que as palavras têm poder? Você concorda com esse ditado popular? Quando a gente afirma que as palavras têm poder, primeiro a gente está, claro, construindo aí uma figura de linguagem, né, que nós conhecemos como personificação ou prosopopeia, que consiste em atribuir vida a seres inanimados. Mas e aí a gente tem que pensar no sentido desse ditado popular. Qual será a intencionalidade de afirmar que as palavras têm poder? Né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre as estruturas das palavras. E vamos fazer a leitura de um texto bem bacana aqui comigo. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, né? Então temos aqui um pequeno texto bem interessante, está aqui citada a referência para vocês fazerem a leitura na íntegra, vale muito a pena ler para a gente entender, né, de que tipo de palavra que está sendo falado nesse texto, e é muito bacana, né? O que as palavras sentimento e sentido têm em comum? Então observem aqui que a gente tem o sente, o radical sendo utilizado para ambas as palavras, né? Porém o sufixo, a derivação sufixal ali difere de ambas, e também se a gente for pesquisar o significado no dicionário, a gente vai perceber algumas diferenças de significado para sentimento e para sentido, certo? Então, enquanto as estruturas das palavras, nós podemos ter aqui o que chamamos na língua portuguesa de morfema, que são pequenas partes que carregam em si um significado. Também temos o radical. O radical é a parte que nos informa sobre o sentido básico da palavra. Então, trouxemos aqui como exemplo o verbo comer, que é um verbo aí da segunda conjugação, né? Só para a gente retomar brevemente, os verbos podem ser da primeira conjugação, terminados em ar, da segunda em er e da terceira em ir, com exceção do verbo por, que é da segunda conjugação, né? Os demais verbos, brincar, estudar, fazer, sorrir, são primeira, segunda e terceira conjugação. E esses verbos, eles podem ser flexionados, dependendo da pessoa a quem se refere. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, a gente tem aqui, ó, a partir do radical COM, né, do verbo comer, nós podemos formar comia, comem, comilão. Né? Então, percebam que comia e comem me indica aqui uma flexão verbal. Né? Eu posso dizer eu comia ou ele comia, eles comem. Né? Ali pela desinência número pessoal, pelo finalzinho ali da flexão verbal, eu consigo identificar o sujeito. Né? E comilão é um substantivo, né? Então formado aí a partir, né, do mesmo radical. Então as palavras podem ser primitivas, né? Observem aqui, por exemplo, a palavra triste chora. Né? Então, a partir da palavra triste, eu posso ter as palavras derivadas. Tristeza, tristemente, né? E triste seria o radical, que é essa parte da estrutura da palavra que não altera, certo? Então, nesse vídeo, nós discutimos um pouco sobre a estrutura das palavras. Espero que vocês tenham gostado e até breve.